A gente olha para a prateleira do supermercado e vê centenas de embalagens coloridas. Mas o que tem dentro delas de verdade? A pergunta que a gente vai explorar aqui é bem direta. Tem veneno nesse pacote? Vamos mergulhar fundo numa investigação que revela, de fato, o que se esconde na nossa comida. E para começar, vamos direto ao ponto. Olha só essa frase, que saiu de um relatório do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É o que deu início a tudo. Sete agrotóxicos, num simples biscoito de água e sal. Pois é, aquele produto super básico que quase todo mundo tem no armário. Então, fica a pergunta, né? Como é que substâncias que a gente sempre associa a frutas, a verduras, lá na plantação, como é que elas vão parar dentro de um pacote de biscoito, de um salgadinho, de um pão de forma? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos começar falando desse tal ingrediente oculto. É que é o seguinte, a gente se preocupa, e com razão, com o agrotóxico no que vem da feira, né? Na maçã, no tomate. Mas a ideia de que esse mesmo problema possa estar num produto industrializado prontinho para comer, raramente passa pela nossa cabeça. E foi justamente para buscar uma resposta para essa questão que o IDEC entrou em cena. Diante dessa falta de informação, o Instituto resolveu investigar por conta própria se os ultraprocessados também estariam contaminados. E com isso, levantou um debate importantíssimo sobre o nosso sistema alimentar. E só para situar todo mundo, o IDEC é uma associação sem fins lucrativos que defende os direitos do consumidor. E o mais importante, eles são totalmente independentes de empresas e de governos. Estão nessa estrada desde 1987, então o trabalho deles tem, com certeza, muita credibilidade. A pesquisa deles foi super rigorosa. Eles foram ao mercado e compraram 27 produtos ultraprocessados muito comuns, aqueles à base de trigo, soja, milho ou açúcar. Mandaram tudo para um laboratório de ponta, credenciado pela Anvisa. E aqui vem um detalhe crucial. Como não existe uma lei com limites de agrotóxicos para produtos prontos, os resultados foram comparados com os limites que valem para os ingredientes crus. E a escolha desses produtos não foi por acaso, não. Os critérios foram bem específicos. Eles pegaram itens de alto consumo, com muito daqueles ingredientes que a gente falou, e o mais revelador, focaram em produtos voltados para crianças e naqueles que têm um apelo saudável na embalagem. Certo. Então chegamos ao coração da investigação. O que será que o laboratório encontrou nessas amostras? Bom, a descoberta é, para dizer o mínimo, chocante. Olha só esse primeiro número, 59%. Quase 60% dos produtos analisados tinham um resíduo de pelo menos um tipo de agrotóxico. É mais da metade de itens super comuns, que fazem parte da rotina de muita gente. E se isso já parece ruim, a coisa fica ainda mais séria. Dá uma olhada nisso. 100%. Todos os produtos à base de trigo que foram testados estavam contaminados. Todos eles, sem exceção. Isso inclui pães, biscoitos, salgadinhos. E não se trata de qualquer substância. Quase 52% dos produtos tinham glifosato ou glufosinato. E para quem não sabe, o glifosato é o agrotóxico mais vendido no mundo e é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer como provavelmente carcinogênico. Para ter uma ideia do que isso significa na prática, olha só alguns dos exemplos. Uma bisnaguinha infantil com 8 agrotóxicos, mais um potencializador, que é uma substância que pode intensificar o efeito do veneno. Biscoito recheado e de água e sal, com 7 tipos cada. São produtos que estão na mesa de muitas e muitas famílias. E lembra que eles também investigaram os produtos com apelo à saúde? Pois é. Um cereal super conhecido, anunciado como uma opção saudável para o café da manhã, apresentou resíduos de 2 agrotóxicos diferentes. É um contraste gritante entre o que a publicidade vende e o que o laboratório encontrou. Agora, vamos dar um passo para trás e ampliar o foco. Essa contaminação num biscoito não é um caso isolado. Na verdade, ela é o sintoma de um problema muito, mas muito maior. Uma crise sistêmica que os cientistas chamam de sindemia global. Para entender a dimensão dessa crise, veja só esta comparação. Enquanto a União Europeia proíbe uma série de agrotóxicos por causa dos riscos, o Brasil é o segundo maior comprador mundial dessas mesmíssimas substâncias que são proibidas por lá. Certo. Mas para onde vai tanto agrotóxico? Esse gráfico dá a resposta. 80% de todo o veneno vendido no país vai para apenas 4 culturas: soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. E o que elas têm em comum? São exatamente as matérias-primas da indústria de alimentos ultraprocessados. A conexão é direta.
E é toda essa lógica que nos leva de volta ao conceito de sindemia global. Esse nome complicado descreve a junção de 3 epidemias mundiais que estão acontecendo ao mesmo tempo: a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. E o que une todas elas? Exatamente o sistema alimentar falho, que depende dessas commodities, dos agrotóxicos e dos ultraprocessados. Diante de um cenário tão complexo, a pergunta é: o que pode ser feito? A parte final dessa análise não é sobre desespero. Pelo contrário, é um chamado claro para mudança, com ações bem direcionadas. Para os órgãos reguladores como a Anvisa, a recomendação principal do IDEC é uma só. É preciso incluir, de uma vez por todas, os alimentos ultraprocessados nos programas de monitoramento de agrotóxicos. Hoje, eles são verdadeiro ponto cego na fiscalização. Para as empresas, a cobrança é por transparência. Elas precisam informar o consumidor sobre os resíduos. E, o mais importante, precisam começar uma transição para usar ingredientes orgânicos e de base agroecológica, que são produzidos de forma mais sustentável e limpa. Ao governo, cabe a criação de políticas públicas. Isso significa, de um lado, tomar medidas para reduzir o uso de agrotóxicos no campo, e, de outro, criar ações para desestimular tanto a produção quanto o consumo de alimentos ultraprocessados. E para o nosso dia a dia, qual é a lição que fica? A recomendação é clara: sempre que possível, priorizar uma alimentação baseada em comida de verdade, alimentos frescos ou minimamente processados, e, na medida do possível, dar preferência aos produtos orgânicos e agroecológicos. E no fim, a gente termina com uma reflexão. A presença de veneno num biscoito nos força a pensar muito além da nossa cozinha. Então fica a pergunta: o que a comida que a gente come todos os dias revela sobre os sistemas que a produzem?